Queridos, nós vimos hoje pela manhã, no início do livro de Abacuque, que este profeta, ele é um profeta ímpar nas Escrituras. Primeiramente, pelo tipo de missão ou ministério que ele desempenhou. Nós sabemos que os profetas são mediadores da aliança, pessoas levantadas por Deus lá na aliança do Antigo Testamento, para serem a voz do Senhor, usadas pelo Senhor para instruir, para corrigir, para exortar o povo de Deus. Portanto, os profetas geralmente são levantados por Deus para falarem em nome de Deus ao povo. E eles trazem uma mensagem de correção, que exorta o povo e os chama ao arrependimento. Mas nós temos visto que Abacuque tem um ministério diferente dos seus pares, dos demais profetas, porque ele foi levantado por Deus, foi constituído pelo Senhor como profeta, recebeu, como vimos ali no capítulo 1, verso 1, a revelação de Deus, isto é, a visão de Deus, não para falar ao povo, mas para falar com Deus. Abacuque tem uma missão, portanto, mais difícil do que a dos seus companheiros de ofício, dos demais profetas, pois ele não tem que confrontar o povo em seus pecados, mas ele tem que demandar diante de Deus em favor do povo. Claramente nós observamos que no ofício profético, Abacuque, ele faz aqui às vezes de um tipo de Cristo, que intercede pelo seu povo, que não apenas traz a palavra de Deus ao povo do Senhor, mas também intercede em favor daqueles que são fracos e pecadores, clamando pela salvação do Senhor. E é este o clamor de Abacuque. A segunda peculiaridade, ou o segundo destaque que podemos fazer em relação à profecia de Abacuque é a própria estrutura do livro, que está totalmente ligada ao tipo de ministério que Abacuque realizou. Porque se os profetas são homens que falam uma mensagem da parte de Deus para o povo, o livro do profeta será então um registro desta mensagem de Deus para o povo. Mas no caso de Abacuque, que é um profeta levantado por Deus para ser um intercessor, alguém que ora ao Senhor, que demanda diante de Deus, o livro de Abacuque, portanto, não é um registro de uma mensagem para o povo, mas é um registro da oração de Abacuque e da resposta de Deus à oração. Ou melhor, das orações e das respostas. Porque neste livro nós encontramos 3 orações de Abacuque e 2 respostas do Senhor. Uma primeira oração, que nós já abordamos, que está no capítulo 1, nos versículos 1 a 4, e a resposta que nós veremos agora nos versículos 5 a 11. Uma segunda oração, que vai aparecer aqui nos versículos 12 até o versículo 1 do capítulo 2, e uma outra resposta. E por fim, no capítulo 3, uma última oração, não mais que suplica a Deus, que pede a Deus alguma resposta, mas uma oração em que ele louva ao Senhor e diz que vai confiar no plano de Deus e na provisão de Deus. Então nós vimos esta primeira oração. Abacuque, ele começa a indagar a Deus o porquê o Senhor parece inativo em seus juízos. Ele diz no versículo 4 de Abacuque 1, que o perverso, aqui referindo-se às pessoas que dentro da comunidade da aliança, dentro de Judá, pessoas, portanto, que faziam parte da igreja do Antigo Testamento, do povo de Deus do Antigo Testamento, dentro do contexto da própria igreja havia perversos, aqueles que aborreciam a lei de Deus, aborreciam as promessas do Senhor e viviam segundo o curso do paganismo vigente, viviam uma vida imoral e contrária à palavra de Deus. E estas pessoas não apenas pervertiam a lei de Deus, abandonavam a verdade do Senhor, mas elas se tornaram perseguidores, cercando os piedosos. Os piedosos eram tidos como radicais,
como homens esquisitos, como homens que não deveriam ser ouvidos, enquanto aqueles que eram ímpios no meio do povo de Deus eram tidos por referência do povo. Abacuque então ora ao Senhor para que ele cumprisse suas promessas, já que as promessas de Deus em relação à aliança feita com Abraão, Isaque e Jacó e renovada com Moisés e Davi é que Deus disciplinaria o seu povo e traria salvação quando ocorresse a crise, quando assolasse a injustiça. Portanto, meus irmãos, o teor da oração de Abacuque é: Senhor, manifesta a tua justiça. Até quando o Senhor estará como que inerte, segundo a visão do homem? Até quando o Senhor permitirá que a terra seja dominada por violência, por opressão, por iniquidade? Até quando o Senhor permitirá que a lei seja distorcida e afrouxada? Até quando o Senhor deixará que a impiedade prevaleça e a justiça não se manifeste? Portanto, Abacuque clama por salvação. Mas, meus irmãos, nem sempre as respostas que Deus dá aos clamores do seu povo, elas vão de encontro às expectativas daquele que ora. E é o que nós vamos ver aqui dos versículos 5 a 11. Deus, na primeira pessoa, traz a Abacuque um oráculo. O que é um oráculo? É uma profecia em que Deus fala diretamente, na primeira pessoa. E neste oráculo, Deus dá uma resposta que, conforme nós veremos na semana que vem, não era a resposta esperada por Abacuque. Não era aquilo que ele almejava. Eu te peço, querido irmão, que acompanhe a leitura que eu vou fazer da resposta de Deus, do oráculo de Deus ao profeta Abacuque, em Abacuque no capítulo 1, dos versículos 5 a 11. Diz assim: Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer são os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis. Os príncipes são objeto do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque, amontoando terra, as tomam. Então, passam como passa o vento e seguem. Fazem-se culpados estes cujo poder é o seu Deus. Percebam, meus queridos irmãos, que Abacuque havia orado contra os pecados de Judá. Ele havia denunciado que havia e que existia na nação do Senhor homens perversos que contendiam contra o piedoso, aqueles que ele chama no verso 4 de justos pela fé e também justos por causa da justiça de Deus aplicada na vida deles por uma vida de piedade. Ele era um homem do Senhor, um patriota, mas acima de tudo, um homem que amava a igreja de Deus. E o desejo de Abacuque era ver a igreja restabelecida à sua glória. Uma igreja santa, em que os homens de Deus, as pessoas honradas, as pessoas tementes a Deus, fossem os líderes da igreja e as conduzissem a uma vida de piedade, de santidade, de tal modo que a nação experimentasse prosperidade, experimentasse a proteção de Deus, que houvesse justiça, que houvesse direito, que as famílias fossem protegidas. Estes eram os anseios de Abacuque. Meus irmãos, ele não orava apenas com o fim de receber alívio para si mesmo,
como nós muitas vezes fazemos, mas ele orava aquelas orações ou petições que o próprio Senhor mais tarde vai ensinar aos seus discípulos. Ele orava para que o nome do Senhor fosse santificado por meio da manifestação da sua justiça. Ele orava para que o reino de Deus se estabelecesse através da purificação de sua igreja, do antigo Israel. Ele orava para que os corações fossem avivados, a fim de que os homens passassem a obedecer e a cumprir a vontade de Deus na terra, assim como os santos anjos a cumprem nos céus. Havia também, meus irmãos, uma questão muito importante que eu creio que estava no coração de Abacuque e de todos os piedosos, porque esta era uma verdade que o Senhor colocava como essencial para os crentes, conforme nós podemos ver no Salmo 78, que é a obrigação de vivermos uma vida piedosa para legarmos às gerações futuras um mundo de justiça. O Salmo 78 instrui o povo de Deus a contar às gerações futuras os grandes feitos do Senhor, a transmitir às gerações futuras os princípios da moral, da lei, da justiça do Senhor, as promessas da graça de Deus no seu santo evangelho, que foi prometido desde Abraão, para que as gerações futuras não se desviassem do caminho do Senhor, como fizeram aqueles que saíram do Egito. É o que nos diz o salmista. Abacuque, portanto, esperava que o Senhor viesse e manifestasse sua graça, intervindo com justiça na nação, fazendo cessar o pecado e restabelecendo todas as coisas por meio de um grande avivamento espiritual. Mas, meus irmãos, o que estava acontecendo é que a degradação moral estava chegando a níveis tão alarmantes, tão grandes, que o remédio que Abacuque desejava já não era mais suficiente para acabar com o mal. Em Provérbios 14:34, a palavra de Deus nos diz: a justiça exalta as nações, mas o pecado é a vergonha, o opróbrio dos povos. Portanto, o pecado já tinha trazido tamanho opróbrio, tamanha vergonha, tamanha desolação e destruição sobre a nação de Israel, que era preciso que o Senhor, como Pai de Israel, agisse com uma correção mais severa. Também no Salmo 9, versículo 17, a palavra do Senhor nos fala sobre a destruição que aguarda os ímpios. Diz assim: os perversos serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Todas as nações que se esquecem de Deus, o destino delas é a ruína, é a disciplina e o castigo do Senhor. Portanto, enquanto Abacuque orava, chamando por Deus, clamando pela ação dele, suplicando ao Senhor para que o ouvisse, demonstrando diante do trono da glória a violência, a iniquidade, a maldade da sua época, esperando restauração, avivamento, ele vai ouvir uma resposta não muito agradável, uma resposta que traz diante dele um remédio extremamente amargo para tratar o pecado das nações e o pecado do povo de Israel, o pecado da igreja do Antigo Testamento. Em Abacuque, no capítulo 1, que nós lemos, do versículo 5 a 11, o Senhor, ele quebra o silêncio. Nós vimos que Abacuque já estava em um período longo de oração, conforme nós podemos inferir do verso 2. Até quando, Senhor? Veja, ele já estava clamando ao Senhor por muito tempo. E agora o Senhor quebra esse longo silêncio em relação ao profeta que orava. Aquele que havia recebido a revelação do Senhor e por isto, pela graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo, ele foi capaz de ver, versículo 3, o pecado, a iniquidade. Deus havia libertado e sacudido Abacuque para ele sair do sono, da indolência, daquele entorpecimento, achando que o pecado era algo normal, como achavam a maioria dos seus contemporâneos, e ele viu a iniquidade dos seus dias, e ele disse: Senhor, por que o Senhor me mostra estas coisas, se o Senhor não está agindo? E agora o Senhor traz uma resposta, como eu disse, na forma de um oráculo. Um oráculo, meus irmãos, que é dividido em duas partes. Nos versículos 5 e 6, nós temos a advertência de Deus.
Deus traz uma terrível e severa advertência sobre como ele realizará o seu plano de justiça e de redenção. E a partir do versículo 7 até o final, no versículo 11, Deus passa a descrever a sua vara de correção, que é a Babilônia, aqui chamada de os caldeus, já que a Babilônia era a capital do Império dos Caldeus. Então, Deus, ele nos fala primeiramente da advertência, do juízo que viria para produzir justiça e redenção, e em segundo lugar, ele descreve a vara de correção que ele usaria para produzir esse juízo. Então, meus irmãos, percebam o que o Senhor diz para Abacuque. A essência de tudo que é dito, principalmente nestes versículos 5 e 6, que trazem o teor da profecia, o teor do oráculo do Senhor, é o seguinte: Deus está dizendo para Abacuque: Abacuque, eu participo de sua preocupação, eu sei porque você está angustiado, e eu também me entristeço com estas coisas. Eu sou um Deus santo, eu não posso tolerar a impiedade, a imoralidade existentes no mundo e principalmente existentes no meu povo. Mas, Abacuque, eu estou preparando uma resposta definitiva em relação à infidelidade do meu povo e uma resposta que trará um impacto em nível global. Abacuque talvez esperasse apenas uma restauração de Judá, mas Deus está dizendo que a obra que ele estava para fazer produziria uma mudança em todo o mundo. E isto deveria surpreender o profeta, como está no versículo 5, quando Deus diz: maravilhai-vos. Mas vejamos, meus irmãos, no que consiste de forma mais detalhada esta palavra de Deus ao profeta, esta resposta do Senhor à oração. Em primeiro lugar, Deus chama a atenção de Abacuque não apenas para os pecados locais que ele percebia no meio da igreja, no meio do povo de Judá, mas Deus diz para ele: vede as nações, olhai. São duas ordens que mudam o foco e a direção e a perspectiva do profeta. Você, Abacuque, está com os olhos detidos na corrupção e na assolação no contexto do povo de Deus, mas olhe para as nações. Veja o que está acontecendo entre as nações. Não se foque apenas no seu interesse local. E, meus irmãos, como nós temos este hábito como crentes de nos preocuparmos apenas com as questões que nos tocam, com os problemas locais, com os problemas que afetam a nossa vida, a nossa família ou aquelas pessoas mais próximas. Mas Deus está chamando a atenção para o fato dele ser o soberano, aquele que está sentado em um alto e sublime trono que governa as nações. Se nós, por exemplo, lermos o Salmo 2, nós veremos ali claramente que o reino das nações pertence ao Senhor e ao seu ungido, Cristo, que rege as nações com seu cetro de ferro, produzindo aquilo que lhe apraz e castigando aqueles que são iníquos. Pare de se atentar apenas para o pecado local. Olhe para os problemas internacionais e reconheça que o Senhor é o Senhor das nações. Meus irmãos, a obra do Senhor não envolve apenas um pequeno grupo, como pensavam em muitos momentos os israelitas, mas a obra de Deus envolve todas as nações da terra, quer seja para salvação ou para juízo. É isto que Deus revelou quando fez promessas a Abraão, tanto em Gênesis no capítulo 12, quanto também no capítulo 22, verso 18, quando Deus diz: em tua descendência todas as nações da terra serão abençoadas. A resposta de Deus nem sempre são vistas no envio de avivamentos, mas a bênção de Deus também se manifesta no envio dos seus juízos.
Quando em Apocalipse Deus derrama os seus juízos e a cólera de Deus é derramada sobre as nações, nós temos ali uma interrupção dos juízos de Deus para que nos céus o nome do Senhor seja louvado. Então a igreja glorificada e os anjos cantam o cântico de Moisés e declaram: Rei das nações, os teus juízos são justos e verdadeiros, os teus atos de justiça, castigando as nações, manifestando a tua justiça e atraindo aqueles que se arrependem, os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Deus governa as nações. É isso que ele está dizendo aqui para o seu profeta. Vede, olhai, sou eu que estou produzindo este movimento. Meus irmãos, nós estamos olhando para o mundo, para esta pandemia, para o uso político desta pandemia, nós ficamos indagando se esse vírus é simplesmente obra de uma relação casual, de um animal que foi comido em uma feira chinesa, ou se é um vírus produzido em laboratório, se este vírus de fato é simplesmente fruto de uma contaminação ou uma arma biológica criada por um império terrível e maligno. Nós não sabemos o que está acontecendo. E fazermos agora asseverações não passará de teorias conspiratórias, sem comprovação, apenas indícios daqui, indícios dali, mas Deus está dizendo para o seu povo: eu sou a causa primária de tudo isto. A confusão que ocorre entre as nações, as mudanças de conformação na balança de poder das nações, sou eu que estou fazendo isto. Vede, olhai. Em segundo lugar, Deus deixa claro ao profeta a sua soberania em comandar os eventos no âmbito internacional. Veja que ele diz no verso 5, porque eu realizo esta obra, uma tal obra. E ele diz no verso 6, porque eis que eu suscito os caldeus. Meus irmãos, o que ocorre por toda a face da terra já foi designado pelo eterno decreto de Deus. Nada foge do plano de Deus, que é inteligente, sábio, perfeito e que cumprirá os seus propósitos de glorificar a si mesmo pelo juízo do ímpio e pela salvação dos seus eleitos. Eu realizo, eu suscito. É Deus que realizou o avanço e o apogeu dos caldeus para trazer juízo sobre Judá e as nações do mundo antigo. E é o mesmo Deus que realiza esta pandemia, que faz os impérios orientais se tornarem fortes. É o mesmo Deus que enfraquece o Ocidente, a Europa, a América do Norte. É o mesmo Deus que faz com que nosso país, governado por homens cheios de maldade, por homens que distorcem o direito, que eles usem uma catástrofe humana para finalidades políticas e interesseiras. É Deus que está por trás de todas estas coisas. É o Senhor que suscita estas coisas. Deus está dizendo para o seu profeta: atende bem para os acontecimentos. Saiba que todos eles são dirigidos desde o meu trono. Temos, meus irmãos, a revelação de Deus na natureza, aquilo que nós chamamos de livro da natureza, tal como encontramos no Salmo 19, do verso 1 a 6. Deus se revelando o seu poder, sua sabedoria e sua bondade através do mundo criado. Nós temos também a revelação especial do Senhor, conforme nós podemos ler no Salmo 19, a partir do verso 7, Deus se revelando pela sua palavra, pela profecia, pelo evangelho. Mas também, meus irmãos, nós também temos o livro da providência. Deus se revelando pelos atos históricos, pela maneira como Ele governa as nações, tal como diz o apóstolo Paulo na pregação em Atos 17, em Atenas, dizendo que Deus estabeleceu os tempos e as épocas. É Ele que está governando, é Ele que realiza, é Ele que suscita. Em terceiro lugar, ainda neste oráculo do Senhor, na resposta à oração do profeta, Deus demonstra claramente que Ele está em ação
nos dias do profeta. O profeta clamou: até quando, Senhor, clamarei e tu não salvarás? Ele pede salvação no verso 2. Mas Deus está dizendo: eu estou agindo. E você verá com os teus próprios olhos. Olhai, veja como eu estou agindo. Deus está agindo. Por algumas décadas, queridos irmãos, o Ocidente decaía, as igrejas se tornavam cada vez mais mundanizadas, a teologia da prosperidade tomou conta dos púlpitos, os pastores passaram a pregar psicologia e autoajuda, os cultos se tornaram em cultos de entretenimento de bodes, ao invés de cultos em que o temor do Senhor fosse despertado no coração dos crentes. Com relação ao mundo, nós temos visto a crescente iniquidade, a destruição da família, a crescente violência nas cidades, a maldade, a opressão. Mas Deus está agindo para produzir juízo e salvação. Veja com seus olhos. E agora, quando o Senhor se levanta e Ele começa a trazer convulsão entre as nações, nós ficamos assustados, tal como o profeta. Mas Deus está dizendo: olhe entre as nações, olhai, vede, eu estou agindo, eu realizo obras, eu suscito a minha vara. E percebam, queridos, que a reação do profeta é de ficar, de fato, maravilhado. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos. O maravilhamento aqui não é algo positivo, mas é um maravilhamento no sentido de ficar horrorizado, perplexo, com medo. O profeta ficaria com medo ao ver o juízo que Deus suscitava na terra. E eu tenho a impressão, queridos irmãos, que nesse segundo momento, onde parece que as coisas voltam a um ano atrás, e agora elas voltam pior, porque como ficará a economia do país? De que maneira o governo haverá de conseguir fundos para arcar com a folha do funcionalismo público? Como os empresários sobreviverão com suas portas fechadas, eles que já tiveram um ano de retração econômica? De que maneira a indústria vai se comportar? Será que não aumentarão os saques, a violência? Será que os pobres não sofrerão ainda mais? Percebam, olhe o que eu estou fazendo e fique horrorizado. Era esta a reação que o profeta teria. E é esta a reação que nós, servos de Deus, vamos ter quando Deus começar a agir. Mesmo que o povo de Deus seja inclinado, meus irmãos, a não crer naquilo que Deus faz e que nós não esperávamos que Ele fizesse, Deus está dizendo: olhem, vejam, creiam que sou eu e maravilhem-se. Fiquem assustados, tenham medo. Meus irmãos, a essência da verdadeira religião é o temor. Deus instila temor no coração dos crentes, maravilhando-os pela sua glória. Um temor reverente, um temor santo, um temor cheio de amor e devoção. Mas quando as pessoas se afastam de Deus e buscam esquecer-se de Deus, se voltando para o mundo e para os seus prazeres, vivendo nesta terra como se tudo o que tivéssemos fosse o bem-estar nesta vida e a felicidade nesta vida sem Deus, Deus produz um temor pelos sinais do seu juízo. Faraó não se converteu ao Senhor, ele continuava a cada uma das pragas que o Senhor lançava sobre o Egito, endurecido em seu coração, mas a cada praga ele confessava que era um ímpio e ele temia. É nesse sentido o maravilhamento, um temor diante dos juízos daquele que é soberano, daquele que está sentado no trono, daquele que julga a terra. Abacuque esperava que Deus resolvesse os problemas da igreja com salvação. E não salvará, Senhor, versículo 2. Mas o método de Deus para o problema que eles viviam não seria primeiramente um avivamento. Ele resolveria a crise por meios que eram inesperados, portanto, um maravilhamento, e por meios indesejáveis para o profeta. Muitas vezes, queridos, nós oramos a Deus,
para que Ele trate do nosso caso, para que Ele trate do pecado com brandura, com compaixão, com longanimidade. Mas embora Deus seja brando, compassivo e longânimo, a paciência de Deus, ela chega ao seu limiar. O cálice da ira de Deus chega ao seu ponto máximo. Nós esperamos sempre que a vida cristã terminará em um final feliz, que o voo conturbado terminará em um pouso tranquilo, em um desembarque suave, mas nem sempre Deus age assim. Depois de longos anos de apostasia da nação, de vários reis que cometeram atrocidades, tais como Manassés, Deus, observando a decadência da fé, a falta de temor e de justiça nos relacionamentos humanos, o Criador e Juiz, Ele haveria de trazer a solução apropriada ao mal na igreja e nas nações. E eles estariam em breve diante da vara da correção do Senhor, que é descrita nos versículos adiante. Deus traria a sua vara de correção. No versículo 6, esta vara é identificada, pois eis que suscito os caldeus. O nome caldeu é o nome que os judeus davam ao povo da Babilônia, o povo da sua origem, já que Abraão era um caldeu, ele era proveniente de Ur dos caldeus, mas aquele povo da região da Mesopotâmia, da região entre o meio dos rios Tigre e Eufrates, eles estabeleceram uma civilização cuja capital era a poderosa cidade da Babilônia. Aquele povo, meus irmãos, estava se tornando na época de Abacuque, no século VII a.C., um grande domínio mundial. E um domínio que ameaçava dividir as nações e mudar todo o equilíbrio de poder no mundo daquela época. Eles estavam se avolumando em exércitos, criando grandes exércitos treinados, fortificados, exércitos com técnicas de combate mais avançadas, dispostos a cavalgar quilômetros, exércitos profissionais que escalavam muros de cidades fortificadas, que derrubavam as grandes cidades e conquistavam cada vez mais. Homens implacáveis. E isto vinha da mão do Senhor. Abacuque esperava salvação, mas como profeta de Deus, ele sabia que quando a crise chegasse no limiar da ira do Senhor, não haveria primeiro a salvação, mas haveria primeiro o juízo, antes que a salvação chegasse. Foi isso que o Senhor descreveu a Moisés, conforme está nas palavras da aliança em Deuteronômio, no capítulo 28. Eu vou aqui destacar alguns versículos, os versículos 15, depois os versículos 49, 50 e 64. Diz a palavra de Deus: se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus. No versículo 49, o Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra virá, como o voo impetuoso da águia, nação cuja língua não entenderás, nação feroz de rosto. Então o Senhor te espalhará por entre todos os povos, de uma extremidade da terra a outra. 100 anos antes de Abacuque, provavelmente, nos tempos de Ezequias, quando Ezequias, depois de ter sido curado por Deus, se deixou levar pela tentação da vaidade e do orgulho, ele recebeu em seu palácio os emissários da Babilônia e, para demonstrar o seu poder e riqueza, ele apresentou todos os tesouros do palácio e de Israel e do templo àqueles emissários. Então o Senhor levantou o profeta Isaías, que lhe deu a seguinte palavra, Isaías 39, versículo 6. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Quem eram os caldeus, meus irmãos? Este império, ele remonta a princípios bíblicos e noções bíblicas que se aplicam em todas as épocas.
Porque a Babilônia remete-nos ao primeiro grande império que se levantou em rebelião contra Deus para juntar os homens em um conluio rebelde debaixo de opressão e tirania, para que o orgulho humano fosse exaltado e a glória de Deus fosse diminuída. Babilônia remonta a Babel, aquele grande império que é descrito em Gênesis no capítulo 11, nos versículos de 1 a 9. Mas depois que Deus destruiu Babel e aqueles povos que se reuniram lá na região da Mesopotâmia, da antiga Babilônia, foram dispersados, Babilônia passou por um período de mais de 1 milênio como uma pequena nação, fraca, sem prestígio e sem proeminência. Até que por volta do século VII, a partir do ano 626, Babilônia começa a progredir e a crescer como uma poderosa nação militar. Em 609, eles começam a conquistar os antigos impérios da época. Os dois principais impérios da época começam a receber ataques da Babilônia: a Assíria, cuja capital era Nínive, e também o Egito. O primeiro grande imperador da Babilônia, neste período de apogeu, foi um homem chamado Nabopolassar. E o seu príncipe regente e filho, Nabucodonosor, se tornou o grande imperador que tornou a Babilônia a potência mundial em seus dias. Nabucodonosor foi o responsável por uma grande batalha, em que Babilônia sozinha enfrentou uma liga de nações capitaneada por Assíria e Egito e os derrotou no ano 605, na famosa Batalha de Carquemes. Nabucodonosor, depois de vencer esta guerra, ele impõe o seu domínio sobre Judá. E ali nós vamos ter o primeiro momento de Nabucodonosor sequestrar muitos judeus ilustres e levá-los cativos para a Babilônia. Foram 3 levas de cativos. Depois, em 596 e em 586, quando finalmente ele destrói a cidade de Jerusalém, o templo, e saqueia todos os tesouros, cumprindo a profecia dada por Isaías ao rei Ezequias. Meus irmãos, vejam quem estava ali naqueles dias na cidade de Judá e foi alvo da disciplina de Deus suscitada pela Babilônia. Naquela cidade estavam Jeremias, o profeta, Daniel e os seus amigos Sadraque, Mesaque e Abidnego, e muitos outros, muitas centenas de homens e mulheres piedosos. Mas apesar daqueles justos e piedosos que foram poupados pela graça do Senhor e levados para o cativeiro, o Senhor trouxe a vara. A Babilônia deu um novo sentido à palavra império, porque a partir do domínio babilônico, os grandes impérios mundiais da antiguidade se levantaram como impérios opressores que colonizavam e oprimiam todas as nações. Grandes impérios mundiais, primeiramente a Babilônia, depois os persas, a Grécia e o último dos grandes impérios antigos, Roma. E é interessante notar que depois que o cristianismo veio ao mundo, cumprindo a profecia que Deus havia dado a Daniel, que interpretou o sonho de Nabucodonosor, o cristianismo, a grande pedra, destruiu os impérios e estabeleceu o reino de Cristo. E temos visto ao longo dos anos impérios tentando se levantar, impérios do anticristo tentando se levantar em cada época, mas nenhum deles vai prevalecer, porque o reino foi entregue a Cristo e aos santos. Mas, meus irmãos, há esta aspiração no coração do homem e das nações de um grande império global, que exalte o orgulho humano e se coloque como adversário de Deus. Mas o mais incrível nisto aqui, ao falarmos da Babilônia, é que Deus suscitou aquele império. E Deus fez isto para cumprir os seus propósitos de juízo e de salvação. De juízo ao trazer a disciplina sobre Judá. De juízo ao destruir aqueles impérios anteriores que estavam totalmente pervertidos, a Assíria e o Egito. Mas de salvação, porque ao
libertar o remanescente da influência dos judeus perversos que dominavam em Judá e levar aquele remanescente para o exílio, espalhando os judeus por toda a terra. Os judeus estabeleceram sinagogas e naquelas sinagogas eles ensinaram em cada uma das cidades em que eles estavam a lei do Senhor e a esperança de que Deus enviaria um Messias, um Salvador. Por que os magos foram visitar Jesus? Como aqueles magos ficaram sabendo, lá no Oriente, nas regiões da Pérsia e da Babilônia, que haveria de nascer um Salvador em Canaã, na Judéia? Porque os judeus foram espalhados neste exílio. Era isso que Deus estava fazendo, trazendo juízo e levando salvação às nações. Um outro ponto importante, queridos irmãos, a partir do verso 7, já caminhando para o final da nossa mensagem, é que Abacuque agora passa, ou melhor, o Senhor passa a descrever ao profeta Abacuque quão implacáveis seriam estes caldeus, estes que eram a vara do Senhor para corrigir o povo e disciplinar o povo de Deus, para trazer juízo sobre as nações que viviam longe da lei do Senhor e para que fossem instrumentos a fim de que os homens piedosos, os servos de Deus piedosos, fossem espalhados pela terra e assim houvesse salvação. A Babilônia, diz o versículo 6, eles seriam implacáveis, porque eles eram uma nação amarga, impetuosa, eles marchariam varrendo toda a terra. Eles seriam movidos, conforme está no versículo 7, pelo orgulho. Quando fala que eles criam eles mesmos o direito e a dignidade, é que eles não respeitam os princípios e leis naturais que o Senhor revela por meio da obra criada, mas eles, no seu coração pecaminoso, estabelecem para si mesmos o que é certo e errado, baseado no seu desejo de glória. É isto que significa o termo aqui, traduzido por dignidade. É a glória humana que está na base das suas leis. Eles agiriam movidos por orgulho. Eles agiriam sem uma lei universal, mas uma lei que apenas lhes desse o direito de oprimir, de destruir, de obter cada vez mais dos povos. Arrogantes, eles seriam implacáveis, amargos, impetuosos. Em suma, no versículo 11, eles serviam apenas um Deus, e o Deus deles era o poder. Meus irmãos, eu não sei o que Deus vai fazer, porque Deus não nos dá mais profecias atuais. O que Deus nos deu foi a sua profecia, a palavra, e o Espírito Santo para que, por meio da palavra, apliquemos as verdades bíblicas a cada situação, a cada época. Mas as filosofias contemporâneas políticas, desde a modernidade, talvez tendo seu pai naquele italiano chamado Nicolau Maquiavel, elas estabelecem que o alvo da dominação política é a conquista e a manutenção do poder, de tal maneira que qualquer fim justificará, ou melhor, qualquer fim que é o poder, justificará o uso de qualquer meio. Os fins justificam os meios. Isto é, se eu quero poder, se o poder é o meu Deus, eu posso fazer tudo para obter o poder. Eu posso oprimir, eu posso matar, eu posso mentir, eu posso usar pandemia como ferramenta política, eu posso fazer o que eu quiser, se a finalidade é o poder. E isto, segundo o pensamento de Maquiavel e das ideologias modernas, caracteriza o bom político. Este é o político. Eu posso usar a religião para enganar, eu posso usar um discurso conservador para convencer, eu posso fazer o que seja, desde que meu alvo seja alcançado, o poder. Assim também agiam os caldeus na antiguidade. O poder é o seu Deus. Mas vejam, meus irmãos, Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. E Deus está nos dizendo aqui que estes homens que têm por Deus o poder, eles são culpados, versículo 11, eles fazem-se culpados das suas atrocidades, dos seus males, mas Deus, como causa primeira, como aquele que decreta todas as coisas, usa o mal para produzir os seus bons propósitos. E quais seriam estes propósitos, como temos visto? O apóstolo Pedro nos diz em 1 Pedro 4,17:
porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Deus, em todas as épocas, traz o seu juízo sobre o seu povo para disciplina e sobre os ímpios para destruição, para ruína. Abacuque, então, estava sendo informado como servo do Senhor. Ele recebe esta resposta de oração feita ao Senhor, que Deus traria uma guerra, mas não uma guerra comum, uma guerra selvagem, uma guerra que cairia sobre a nação amada do profeta, que invadiria a cidade santa, que chegaria a Sião e que adentraria nas portas do santuário, interrompendo o culto e o sacrifício. Aquele povo que rejeitara o Deus de seus pais, que abandonara a lei do Senhor, que abandonara a aliança de Deus e as promessas do Senhor, aquele povo teria um futuro de disciplina. E este futuro também alcançaria as nações. As nações que corromperam o povo de Deus com seu mundanismo, com a sua luxúria, com a sua prostituição, com as suas práticas sexuais pervertidas, conforme nós podemos ler em Levítico 18, as práticas dos egípcios e dos cananitas, com seu comércio e com toda a sua maldade, estas nações seriam destruídas pelo juízo de Deus. Meus irmãos, eu gostaria de encerrar lendo o que Walter Trencher escreve na conclusão do capítulo em que ele trata desta resposta de Deus à oração de Abacuque, pois esta conclusão é extremamente atual e eu creio que ela se aplica de maneira muito clara à realidade que temos vivido. Ele diz, abre aspas, as nações ocidentais renunciaram em grande escala à fé dos pais nos tempos passados. Nós escolhemos hoje governos sem o temor de Deus para cuidar dos negócios nacionais. Práticas depravadas e pagãs enchem a cultura e as nossas escolas. No culto, as igrejas imitam o mundo em vez de seguir a palavra de Deus. Tudo isso ocorre em meio à recusa de admitir que somos vulneráveis à ira do homem e à ira de Deus. Já as nações orientais estão reunindo força. Elas possuem falsos deuses, são brutais, ambiciosas, crescem em poder militar. Tais nações têm servido como varas do Onipotente para serem usadas nas costas do povo obstinado. Seria o caso de que nem mesmo a seriedade das ameaças conduzam o povo de Deus ao arrependimento? Porventura não há em nós humilhação de espírito suficiente para trazer o avivamento e assim as nações ocidentais recobrarem os sentidos? Sem a humilhação e tristeza pelos pecados, um lembrete ainda mais amargo da seriedade do juízo de Deus em seu programa para a terra, seguramente recairá sobre nós. Esta é a mensagem de Deus, esta é a resposta de Deus à oração do seu profeta. Não espere ainda salvação, Abacuque. Primeiramente, eu trarei a disciplina e o juízo da minha vara. Veja, sou eu, o Senhor, que realizo estas obras nos seus dias. Sou eu, o Senhor, que suscito estas coisas. Maravilhai-vos destas coisas, diz o Senhor. Que Deus produza pela sua palavra em nós, meus irmãos, este temor, este maravilhamento e sincero arrependimento, porque nós temos vivido um cristianismo frouxo, uma fé que é de nos fazer corar de vergonha, como ora o profeta Daniel. Que nós, de fato, nos arrependamos do nosso pecado e abandonemos o pecado, porque a palavra de Deus para Abacuque foi um oráculo, e, portanto, era algo certo. Mas para nós não temos uma profecia certa. Portanto, quem sabe ainda haverá esperança se nós clamarmos ao Senhor. Quem sabe o Senhor avivará a igreja antes de enviar o juízo. Nós não temos como saber se esta é a geração final, quando a degradação da humanidade encaminhará a volta de Cristo. O que nos compete é buscarmos o Senhor e sermos fiéis como igreja, para que, pela graça de Deus sobre a sua igreja, haja paz na terra,
porque nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Do que adianta se formos um sal insípido, meus irmãos? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a entendermos a palavra dele, e na próxima semana, se o Senhor permitir, nós veremos a outra oração de Abacuque, onde ele argumenta com Deus, pedindo ao Senhor mais entendimento da sua obra, da sua revelação. E que Deus também nos dê esse entendimento como ele deu ao profeta.